Então, bom dia, sejam todos bem-vindos à apresentação do meu projeto de graduação, com o título que o professor Antônio já apresentou. Meu nome é João Pedro e esse trabalho está dividido em 9 sessões que você pode acompanhar aqui no sumário que tem do lado direito da tela. O trabalho começa com uma introdução, onde eu começo apresentando a motivação por trás desse trabalho. Então, o que acontece? A prototipagem traz várias vantagens para equipes de desenvolvimento de produtos. Você poder desenvolver vários protótipos do seu produto enquanto está desenvolvendo ele permite que você vá continuamente melhorando e refinando ele, que é muito interessante. Só que ela é problemática se depender de serviços externos. Se você está num local onde não há uma grande oferta de serviços de prototipagem, o simples ato de produzir um protótipo é um trabalho muito árduo. Uma solução, então, para essas equipes é adquirir uma capacidade própria de produção, ou seja, comprar máquinas para a fabricação de seus protótipos. As máquinas que a gente encontra para esse público no mercado incluem impressoras 3D e mini-fresas com 3 características principais. São máquinas com um porte de mesa, que você pode colocar numa mesa, que você pode colocar no escritório, em vários locais. São máquinas com uma precisão previsível, que o projetista pode projetar as peças já tendo em mente qual é a precisão que ele será capaz de alcançar na fabricação. E são máquinas com controle CNC. Só que são raras, são raras, contudo, as opções de tornos mecânicos no mercado com essas 3 características. Se você for olhar as opções que você encontra no mercado, elas sempre vão estar faltando uma dessas 3 características. Mas o público referido, desenvolvimento de produtos, ele tem demandas por peças torneadas que frequentemente condizem com essas 3 características. Então, ele tem demandas por peças em materiais como alumínio e nylon e com dimensões máximas de até 100 milímetros, o que condiz com a máquina de porte de mesa. Ele tem demandas de peças com tolerância entre 0,1 e 0,01 milímetros, o que demonstra a necessidade de uma precisão previsível. E tem demandas de peças com recursos perfilados complexos, o que condiz com a necessidade de um controle de CNC. Portanto, ter um torno com essas 3 características pode ser de grande interesse. Tendo em mente essa motivação apresentada, o objetivo desse trabalho foi, então, realizar o projeto mecânico de um mini-torno CNC concebido e otimizado para ser empregado diretamente para equipes de prototipagem e desenvolvimento de produtos. Tendo sido feita essa introdução, eu vou fazer agora uma breve apresentação dos 3 capítulos iniciais, são os capítulos de embasamento do projeto. No capítulo 2, Fundamentação Teórica, eu faço um levantamento das várias possíveis fontes de erro em um mini-torno CNC e também de várias possíveis estratégias para controlar essas fontes de erro. Esses levantamentos são importantes porque um mini-torno CNC é um equipamento de precisão, onde qualquer desvio na posição relativa entre 2 componentes pode gerar erros na usinagem de peças pela máquina. Só que, para os usuários finais da máquina, pode não interessar tanto conhecer as fontes de erros individuais na máquina, mas interessa sim saber qual é a precisão que a máquina vai ser capaz de alcançar. Por isso, eu apresentei também uma ferramenta conhecida como orçamento de erro, que consiste em uma modelagem dos erros individuais nos 6 graus de liberdade de cada componente da máquina, seguida por uma composição desses erros para que seja possível prever a precisão final da máquina. No capítulo 3, Estudo de Estado da Arte, eu faço uma análise de vários tornos CNC, tanto comerciais quanto acadêmicos, e um levantamento das características de destaque dessas máquinas e dos aprendizados de projeto que são possíveis extrair a partir da análise delas. Já no capítulo 4, Estudo de Mercado, eu faço a caracterização de demandas de peças torneadas que foram provenientes de equipes de prototipagem e desenvolvimento de produtos com as quais eu já tive contato. Finalmente, então, no capítulo 5, Projeto Conceitual, todos esses estudos, dos capítulos 2 a 4, embasaram a determinação de requisitos funcionais para o mini-torno CNC. Entre esses requisitos funcionais, eu tenho um bloco inicial de requisitos, que correspondem a requisitos de segurança estabelecidos pelas normas brasileiras, e um bloco de requisitos não obrigatórios, que correspondem a demandas que devem ser equilibradas entre si. Então, por exemplo, eu coloquei a meta aqui de que eu quero que o meu mini-torno CNC tenha erros máximos radial e axial de 50 micrômetros, mas também uma meta de que eu quero que ele tenha um preço de custo de, no máximo, $5.000. Esses 2 requisitos, eles brigam entre si. E, então, ao longo do projeto, eu tive que ir fazendo um equilíbrio entre esses 2 valores.
Então, em seguida, eu apresentei um conceito que integra vários dos aprendizados que foram obtidos ao longo dos capítulos 2, 3 e 4, de forma a, visando cumprir todos os requisitos funcionais propostos. Esse conceito foi, então, validado através de orçamentos de custo e de erro preliminar. O orçamento de custo preliminar foi feito a partir de uma pré-seleção de componentes inspirada nas máquinas que haviam sido avaliadas no capítulo 3, enquanto que o orçamento de erro preliminar foi feito seguindo os passos que haviam sido apresentados no capítulo 2. Primeiro, nos passos 1 a 3, eu defini vários sistemas de coordenada, x, y, z, partindo da extremidade de contato da peça de trabalho, passando pelo centro de rigidez dos principais componentes da máquina e terminando na extremidade de contato da ferramenta de corte. Em seguida, em preparação ao passo 4, eu defini as dimensões principais ou características da máquina, tendo em mente os requisitos funcionais que eu havia estabelecido e os componentes que eu havia pré-selecionado. No passo em 4, então, seguindo esse modelo universal aqui para definição das distâncias e erros relativos entre dois sistemas de coordenadas consecutivos, eu populei as variáveis dx, dy, dz entre esses sistemas de coordenadas. Nos passos 5 a 7, eu, então, estudei, formulei e caracterizei as fontes de erros individuais na máquina como erros, como valores fixos, ou como erros aleatórios, ou como erros sistemáticos. E no passo 8, então, eu usei essa formulação para popular os desvios lineares, delta x, y, z, e os desvios angulares, deltas epsilon, x, y, z, entre os diferentes sistemas de coordenadas. Tudo isso foi feito dentro de uma rotina em Mathcad. Nos passos 9 a 12, eu tenho uma implementação na teoria das matrizes de transformação homogênea de Denavit-Rattenberg, para eu poder fazer uma composição dos erros entre todos os sistemas de coordenadas. Nos passos 13 a 14, eu tenho a implementação de uma simulação de Monte Carlo, que permite que eu faça a consideração adequada das variáveis aleatórias. No passo 15, que corresponderia à implementação de sistemas de compensação globais de erro, foi pulado, porque ele requeriria custos de instrumentação, botar sensores e tudo mais na máquina, e esses custos eu considerei que eles excederiam o orçamento do projeto. E nos passos 16 e 17 eu considerei uma confiança de 95% para encontrar, então, os erros máximos axial e radial na máquina. Os resultados desses orçamentos foram, então, um preço de custo estimado em aproximadamente $5.800 e erros máximos axial e radial de 33 micrômetros e 115 micrômetros, respectivamente. Quanto ao preço de custo, foi considerado que, através de pequenos ajustes ao longo do projeto, um preço de custo abaixo de $5.000 seria alcançável, mas no caso do erro máximo radial de 115 micrômetros, ficou evidente que seria necessária a realização de ajustes no conceito proposto para que ele fosse capaz de alcançar a precisão desejada. Então, dentro da rotina em Mathcad para o orçamento preliminar, diversas mudanças no projeto foram testadas. E a partir dessas mudanças, 4 ajustes foram identificados como convenientes e capazes de trazer grandes ganhos de precisão. O primeiro foi o investimento, uma garantia de uma rigidez maior no nariz do spindle. Essa que observou que traria um ganho de 30 micrômetros de precisão radial. O segundo ajuste foi a integração de um dispositivo de fixação da peça de trabalho ao eixo do spindle. O que ocorre aqui é que no conceito original do projeto, o nariz do spindle deveria ter uma geometria na qual eu poderia fixar um dispositivo de fixação da peça de trabalho. A ideia aqui com esse ajuste é você fazer a fixação da peça de trabalho direto no eixo do spindle. Então, pulando removendo os custos e os erros do dispositivo de fixação dedicado. Em terceiro lugar, percebeu-se que um aumento da classe de precisão dos fusos de esfera em relação aos que haviam sido pré-selecionados poderia trazer um ganho de 11 micrômetros de pressão radial. E, por fim, uma redução do comprimento máximo da peça de trabalho de 100 mm para 80 mm traria um ganho de 8 micrômetros de pressão radial. Com esses 4 ajustes, considerou-se, então, que o conceito proposto estava adequado para o prosseguimento do projeto. Então, o capítulo 6, Projeto dos Componentes Críticos, começou com uma determinação das forças de corte na máquina durante uma operação de acabamento final e também das demandas de torque e velocidade que essa operação de acabamento final impõe aos motores.
da máquina. Com essas demandas estabelecidas, foi possível fazer a seleção dos motores do spindle e dos eixos da máquina. Os motores do spindle foram selecionados tendo em conta principalmente as curvas torque-velocidade dos motores, o custo e a intercambiabilidade da opção selecionada. Enquanto que os motores dos eixos foram selecionados tendo em mente principalmente as curvas torque-velocidade, a precisão e a funcionalidade da opção selecionada. Uma vez selecionados os motores, foi possível determinar as forças máximas que seriam possíveis, que podem ser alcançadas entre a ferramenta de corte e a peça de trabalho, enquanto que as forças mínimas que haviam sido estimadas anteriormente são importantes principalmente para o projeto para a precisão da máquina, essas forças máximas são importantes principalmente para o projeto para a segurança da máquina. Uma vez determinadas todas essas forças, eu pude prosseguir com o projeto do spindle da máquina. Para o acoplamento, eu propus o uso de uma combinação de um acoplamento elástico com um adesivo retentor, como uma forma de aproveitar a admissibilidade do acoplamento elástico a deflexões e a capacidade do adesivo retentor de reduzir o tamanho das montagens. Já para a fixação da peça de trabalho, eu propus o uso de pinças R40, o que implica a necessidade da usinagem de uma geometria porta-pinças R40 no eixo do spindle. Isso implica ainda de que o eixo do spindle deveria ter um diâmetro mínimo de 50 milímetros e que em uma das suas extremidades ele teria uma rosca M50. Percebeu-se, então, que essa rosca M50 poderia ser aproveitada também para a pré-carga dos rolamentos através de uma porca KM10. E assim se estabeleceu, consequentemente, que o diâmetro dos rolamentos deveria ser, idealmente, o diâmetro do furo, de 50 milímetros. Então, considerações de precisão, custo e rigidez do sistema como um todo foram consideradas para levar à seleção de 2 rolamentos de rolos cônicos 32010X da SKF com a classe de precisão P5, em uma disposição costa a costa. O ajuste desses rolamentos seguiu a recomendação das fabricantes de garantir uma interferência entre o elemento rotativo e os anéis que estão em contato com o elemento rotativo, mas fez o uso de cálculos de interferências prováveis para garantir que, na verdade, para evitar que interferências maiores do que as necessárias fossem alcançadas, de tal forma a facilitar a montagem do projeto. Tendo sido, como consequência de todas essas determinações, nós temos, então, a concepção do eixo, que foi simplesmente uma consequência de todas essas determinações anteriores, que a gente pode visualizar aqui nessa imagem. Então, com a concepção feita, eu pude prosseguir com um projeto do eixo, que foi feito dentro de uma rotina em Maficad, o anexo 2 do projeto. E esse projeto teve os seguintes resultados. Para as deflexões no nariz, do spindle, na extremidade, eu tive deflexões bem menores do que aquelas que haviam sido estimadas no orçamento de erro preliminar. Então, a gente vê aqui que no orçamento de erro preliminar, eu tive uma superestimação dessas deflexões. Já para os fatores de segurança, eu tive os seguintes resultados. O fator de segurança de 1,86 para os desalinhamentos dos rolamentos, de 14,1 para a falha estática nos rolamentos, de 1,30 para a falha dinâmica dos rolamentos, considerando uma vida infinita, de 5,13 para a falha estática no eixo, considerando o critério de Von-Mises, e de 2,79 para a falha dinâmica do eixo, pelo critério osmelíptico, considerando, mais uma vez, uma vida infinita. Também foi necessário fazer uma composição do batimento radial dos diferentes componentes do spindle para determinar o batimento radial do spindle como um todo. Através do método probabilístico de Monte Carlo, considerando a confiabilidade de 95%, o batimento radial do spindle como um todo foi estimado em 6,4 micrômetros. Em seguida, para os estádios lineares, fusos de esfera da série 1605 com a classe de pressão C3 foram selecionados. A TBI Motion foi escolhida como a fabricante e acessórios que seguem as recomendações da fabricante também foram selecionados. Complementando os estádios lineares, trilhos e patins lineares da série HG15 foram selecionados com a classe de precisão normal para os trilhos e uma classe de pré-carga ZA para os patins. A Highwing foi selecionada como a fabricante e isso resultou em um fator de segurança estático de 4,50 e uma vida em horas de aproximadamente 12.000 horas. Projetados todos os componentes críticos da máquina, eu pude prosseguir para o capítulo 7, detalhamento para prototipagem. Vale ressaltar que
os componentes apresentados nesse capítulo não foram projetados até o final. Eles foram somente detalhados no nível que se espera ser suficiente para permitir uma prototipagem inicial da máquina. Para fixar o cabeçote ao carro móvel do eixo Z, foram propostos 2 suportes iguais, com vários furos passantes para parafusos M4. Esses furos passantes são acompanhados por furos correspondentes no cabeçote do spindle, furos rosqueados, e assim é possível realizar, através desses parafusos M4, um ajuste da posição relativa entre o cabeçote, os suportes e o eixo Z. Assim, é possível ajustar o paralelismo do spindle em relação ao eixo Z. Esses parafusos M4 não serão responsáveis por suportar as cargas no spindle. Na realidade, uma vez que o paralelismo entre o spindle e o eixo Z estiver garantido, folgas diametrais entre o cabeçote e os suportes devem receber um preenchimento com epóxi. Completando o carro móvel do eixo Z, devemos ter também um suporte do motor, sendo que todos esses suportes do cabeçote e do motor foram idealizados para serem fabricados a partir de uma placa de alumínio 6061 T6 com 1 polegada de espessura. E uma base dos carros móveis idealizada para ser fabricada a partir de uma placa de meia polegada de espessura, do mesmo material. Já para o carro móvel do eixo X, nós temos a mesma base, ou seja, os componentes têm o projeto igual, e um gang plate que permite a fixação simultânea de várias ferramentas de corte. Em seguida, para o projeto da cama, eu tinha a necessidade de ter superfícies de referência, superfícies de precisão, para a instalação das guias lineares. Como eu vou estar fabricando inicialmente, como a ideia aqui é estar fabricando inicialmente somente uma unidade, um protótipo inicial do mini-torno CNC, foi idealizado de que essas superfícies de referência deveriam ser usinadas em um esqueleto da cama, fabricado em aço 1045. E aí depois esse esqueleto poderia ser complementado com granito epóxi para formar a cama como um todo. Detalhados todos os componentes, eu pude prosseguir para a realização dos orçamentos finais de custo e erro da máquina. O orçamento de custo final deu um resultado de um preço de custo estimado de $3.643,84, sem considerar os custos de fabricação das 9 peças metálicas, que correspondem a 7 modelos únicos, de projeto próprio. E também um peso final de 52,8 kg. Esse peso está um pouco acima da meta de 50 kg que havia sido estabelecida, mas bem próximo dela. E quanto ao custo, não é possível dizer se a meta foi alcançada, porque os custos de fabricação das peças metálicas de projeto próprio não chegou a ser estimado. Já o orçamento de erro final foi feito atualizando o orçamento de erro preliminar com todas as determinações que foram feitas nos capítulos 6 e 7. E os resultados dele são resumidos aqui por essa imagem. Nós percebemos que a máquina terá na usinagem de uma peça com 60 mm de diâmetro. Erros máximos radial e axial de 43 micrômetros e 16 micrômetros. Percebemos também que, com a redução da posição Z da ferramenta de corte ou a redução do comprimento total da peça de trabalho, nós temos uma redução dos erros radiais, à medida que as deflexões na peça de trabalho reduzem e os braços de alavanca das forças de corte também reduzem. E percebemos ainda que aproximadamente 8 micrômetros de pressão radial e 3 de erros radiais e 3 micrômetros de erros axiais podem ser atribuídos à existência de carregamento na máquina, enquanto que o restante dos erros são atribuídos aos erros geométricos que existem nos componentes individuais, que podem ser aleatórios ou sistemáticos. Entre esses erros geométricos, 4 fontes de erro foram identificadas como dominantes. São elas: a perpendicularidade entre os eixos X e Z no esqueleto da cama, o paralelismo no movimento dos patins das guias lineares, o desvio axial e a flutuação dos fluxos de esfera e o batimento radial do spindle. O que isso indica é que, para que sejam obtidos novos ganhos de precisão na máquina, investimentos devem ser realizados na precisão desses 4 componentes aqui. Por fim, chegamos ao capítulo final, especificações finais e conclusões. Ele começa com um resumo do projeto, onde eu apresento uma ilustração final do mini-torno CNC, e também uma tabela, que é uma apresentação resumo da máquina como um todo. Essa tabela inclui várias informações que foram apresentadas ao longo do texto, mas em especial tem uma informação nova que é o envelope, ou seja, as dimensões gerais da máquina, que ficou em 605 por 490 por 240 milímetros, que ficou próximo da meta que havia sido estabelecida de dimensões máximas de 500 milímetros.
Apresento também os desenhos técnicos da máquina que estão disponíveis no anexo 5. Esses desenhos técnicos incluem alguns desenhos de conjunto, então eu tinha ali o desenho de conjunto da máquina como um todo, aqui o desenho de conjunto do spindle. E também inclui desenhos de fabricações, desenhos para fabricação, para todas as peças metálicas de projeto próprio. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma vista do desenho do eixo do spindle. Tolerâncias geométricas, tolerâncias dimensionais na ordem de unidades ou dezenas de micrômetros e rugosidades superficiais mais exigentes foram utilizadas somente onde necessário para o correto funcionamento dos componentes. A única exceção a essa regra ocorre nas tolerâncias geométricas de posição, que foram utilizadas para gerar um alívio nos requisitos de precisão no posicionamento dos furos, já que tolerâncias tradicionais criariam um campo de tolerância retangular, enquanto que a tolerância geométrica de precisão é capaz de criar um campo de tolerância circular, que é capaz de aproveitar, corresponde mais ao encaixe real dos componentes. Alguns desenhos técnicos merecem alguns comentários específicos. Então, aqui no desenho técnico do Gangplate, eu tenho essas tolerâncias de precisão aqui nos rasgos em T, que são oriundas da norma DIN 650 para rasgos em T. Já que no desenho do esqueleto da cama, eu tenho aqui, posso observar aqui uma coisa que foi comentada no texto, todas essas observações foram comentadas no texto, mas posso observar aqui como a tolerância de perpendicularidade entre os eixos foi inspirada na tolerância de paralelismo que as guias lineares exigem. Como assim? As guias lineares, para seu correto funcionamento, exigiam um certo nível de paralelismo entre duas guias lineares paralelas. O que percebeu-se, então, é que, se seria necessário usinar essa peça em uma máquina capaz de alcançar esse nível de precisão, então esse mesmo nível de precisão poderia provavelmente ser aproveitado para a perpendicularidade entre os eixos. Já que nesse desenho da base dos carros móveis, nós podemos perceber outra observação, que é que, em todos os locais onde era necessário fazer uma consideração da possibilidade ou não dos diferentes componentes se encaixarem, as cadeias de tolerâncias entre os diferentes componentes foram consideradas. Isso fica bem evidente aqui, nesses furos dessa base, de 14, 11 e 5 milímetros de diâmetro, para parafusos de 12, 10 e 4 milímetros de diâmetro. Então, essas folgas que a gente observa correspondem justamente a folgas para admitirem os campos as cadeias de tolerância dos diferentes componentes. Bom, apresentados os desenhos técnicos, eu posso então chegar às conclusões do projeto. Em primeiro lugar, é importante fazer o aviso de que o projeto de segurança da máquina deve ser finalizado antes do uso da máquina. Alguns componentes não tiveram sua segurança verificada e a máquina precisa receber proteções e um painel de controle para se adequar às normas brasileiras. Dito isso, algumas conclusões podem ser apresentadas. Em primeiro lugar, percebemos que as precisões, as dimensões, o peso e o custo da máquina estão dentro ou próximo das metas estabelecidas, de tal forma que o objetivo de trabalho de desenvolver uma máquina que seria otimizada para ser empregada diretamente para a equipe de prototipagem e desenvolvimento de produtos está cumprido. Percebemos também que o trabalho foi uma ótima demonstração do uso de orçamentos de erro, de como construir um orçamento de erro, da utilidade desses orçamentos, porque a construção de orçamentos foi fundamental não só para prever a pressão da máquina, mas também para permitir a realização de ajustes que foram fundamentais para que a precisão alcançasse a meta estabelecida, e também a demonstração da sensibilidade de orçamento de erro a erros na formulação de algum erro individual dentro da máquina, porque foi observado entre os orçamentos de erro final e preliminar que algumas discrepâncias foram justificadas pelo uso de estimativas ruins no orçamento de erro preliminar. Também é possível observar que, a partir desse trabalho, vários trabalhos futuros podem ser realizados. Em primeiro lugar, pode ser feita uma variante desse projeto, ou seja, algum torno CNC parecido, mas com alguma diferença, aproveitando tudo que já foi construído nesse projeto. Também é interessante realizar uma estimativa dos custos de fabricação das peças metálicas e uma otimização desses custos. Então, um estudo aí de que tolerâncias há, em que peças é melhor
aplicar tolerâncias mais exigentes para otimizar os custos da fabricação das peças. Também é interessante fazer o desenvolvimento de instruções de fabricação completas para a máquina e investigar as ressonâncias que podem existir na máquina. Por fim, contudo, talvez o trabalho mais interessante que pode ser realizado é a prototipagem da máquina como um todo, porque essa prototipagem não só incluiria um pouco de todos esses trabalhos sugeridos, como também apoiaria a realização mais profunda de todos esses trabalhos. Chegamos assim ao fim dessa apresentação. Eu agradeço meus professores orientadores, Antônio e Jones, por todo o apoio que foi oferecido e todos da banca pela atenção. Obrigado.